Quais são os argumentos contra a adoção homossexual, a adoção por dois pais, digamos? Os argumentos são basicamente fantasmas, porque a partir do momento que as pessoas são confrontadas com as realidades, esses argumentos caem por terra, desaparecem imediatamente. Mas quais são? Já agora, se tu pudesses elencá-los aqui, enfim... Há quem ache que influencia a orientação sexual da mãe e do pai, filhas não é? e filhos. E Portanto, isso não é verdade. Está mais do que comprovado, não é por todos... Mas dizem o quê? Dizem que, pelo facto de serem os dois pais ou duas mães, que os miúdos vão ser também homossexuais. E, eventualmente, esse é um dos argumentos que, em si, enfim, desde logo é problemático, mas para isso é falso. Portanto, não, está mas mais porque o contrário também, e olha que eu tenho uma experiência muito, digamos, pessoal disso. Quer dizer, quando são os pais que são heterossexuais, também os filhos podem ser homossexuais. Naturalmente, é evidente, mas não há nenhuma relação de facto. Mas tudo isto, no fundo, em relação a todas as questões que as pessoas levantam, as respostas estão dadas. Porque todas as questões estão estudadas nas mais diversas áreas, não é? Na psicologia, na psiquiatria, na pediatria, na medicina familiar, no serviço social. Pois é, a falta de um pai, do pai ou da mãe, não é? Da figura... Essa é outra das questões, e mais uma vez que está completamente posta Qual de parte. Qual é o argumento? Porque precisamente, desde logo, nós não vivemos em sociedade, portanto, obviamente temos sempre noção de vários tipos de modelos, não é? À medida que vamos crescendo. Mas, para além disso, as pessoas pensarem um bocadinho lá em casa também se lembram perfeitamente de várias famílias em que uma criança é criada só por uma mãe, ou pela mãe e pela avó, não é? Ou pela mãe e pela tia, mas se for a mãe e a tia, isso não se põe em causa. Põe-se em causa se forem duas mulheres que têm uma relação entre si. Mas normalmente é mais disfarçável, digamos. Um filho, quer dizer, uma família com duas mães é mais aceitável pelos vizinhos do que propriamente uma família, não é? Porque isso é mais... Porque é normal, duas mulheres e tal. Os vizinhos são aceitos não, os vizinhos é uma metáfora. Porque não são aceitos, o que não aceita é o fantasma, de facto. Nós conhecemos muitas famílias, temos também um grupo de famílias que é cada vez maior, aliás, e conhecemos muitas famílias que, de facto, ao contrário, por exemplo, do caso da Diana, não é? Não têm nenhum tipo de hesitação em partilhar a sua família com a comunidade, portanto, com a escola, com as pessoas à volta, etc. E isso desarma, obviamente, imediatamente toda a gente. A questão da escola é outro argumento, não é? Que é os miúdos na escola, que os miúdos dizem, afinal o teu pai é manicas, ou a tua mãe é não sei o quê. Isso é um argumento que também já se usava com o divórcio, etc. Eu sofri montes de bullying por ser gordo, sofri montes de bullying... Olha, eu por ser gira. Ainda hoje, Marta. Ainda hoje. Agora o bullying é psicológico. Mas diz, continua. Não, mas a verdade é essa, é que de facto as experiências das várias famílias, não é? Com as suas crianças, e é tal coisa, as famílias existem há muito tempo, não é? Nos anos 80 também já existiam, mas continuam a existir e há cada vez mais, até porque é muito fácil para um casal de mulheres recorrer à inseminação artificial e isso é... Mas eu ia perguntar isso, Paulo. Eu tenho aqui uma dica que nos foi dada até por ti, que no fundo em Portugal a situação que acontece é... Já existem, obviamente, casais do mesmo sexo com crianças, mas geralmente é sempre através do recurso à procriação medicamente assistida noutros países, ou então... Que em Portugal não é permitida, mulheres solteiras nem casais de mulheres. Ou então a adoção singular. Lá está, é sempre uma via para, de uma maneira legal, estar... Mais uma vez, um gay ou uma lésbica pode adotar, tem que adotar individualmente. Exatamente, era nesse sentido que eu ia perguntar. A única coisa que a lei vem impedir é a candidatura de um casal enquanto casal à adoção. Exatamente. Não significa que não haja não sei quantas crianças a viver com casais. O que a lei não quer é reconhecer que aquelas pessoas são as pessoas responsáveis por aquela criança. Portanto, partimos de um pressuposto que isso sim existe, há um enquadramento legal que não é o apropriado. Há sim um que é a adoção singular, por exemplo. Esse é legal. Certo, não é, mas não existe. Não é o que tem que se controlar a lei, não é? É como fugir às faturas, é como ter uma não sei o que paralela, é como ter não sei quantas empresas. Traz problema grave. A pessoa não existe legalmente para ter criança, não é? Porque se a mãe que adota e a outra, não é? Ou seja, porque o problema não são as escolas. Nas escolas as crianças dizem rapidamente como é que são as suas famílias e toda a gente integra isso facilmente. Porque são pessoas concretas, famílias concretas, conhecem. Mas se há um acidente, se há um problema, outra pessoa não sendo sequer responsável nem encarregada de educação, não pode sequer E esse é o verdadeiro atuar. problema. Esse é o verdadeiro problema que estas famílias todas enfrentam e que tem a ver com o facto, mais uma vez, nós enquanto sociedade somos responsáveis por estas crianças, por todas elas. E, portanto, temos que garantir que, no caso, por exemplo, da criança ser hospitalizada e não estar cá a mãe legal ou o pai legal, a única pessoa que é legalmente reconhecida, a outra pessoa não pode tomar decisões. E isto é assustador para qualquer família. Mais do que isso, em casos extremos, não é? Se morrer a mãe legal ou o pai legal,
a outra pessoa que a criança conhece e que sabe que é a sua mãe ou que sabe que é o seu pai, não existe. Falha, então, há um buraco. Isto é obviamente, uma situação que, em termos de segurança... Nem pode herdar aquilo nem tem o direito a herdar. Herdar aquilo que é um direito dele. E, portanto, quem é prejudicado com isto são, de facto, as crianças concretas. E nós, enquanto sociedade, temos uma responsabilidade para com todas as crianças. E qual é a resposta daí? É naturalmente nacional e internacional. É naturalmente que ele reconheça a realidade, ou seja, que basicamente dê... ou que permita à outra mulher ou ao outro homem que ele não reconhece, não é? Esse reconhecimento. E isso é muito simples de fazer. Só que isso também se chama adoção, não é? Quando se fala de adoção, não se fala só de adoção de crianças que estão em instituições e que precisam, naturalmente, de encontrar uma família que basicamente as acolha, não é? Mas para além disso, há também estas situações. Num casal de pessoas de sexo diferente, se uma criança só está legalmente estabelecida como filha de uma das pessoas e não tem mais outra pessoa legalmente estabelecida, não é? É possível o cônjuge ou unido de facto, não é? Adotar também essa criança, protegendo essa criança. Em Portugal isso não é possível. Ou seja, desde que há a união de facto, não é? Nem sequer o casamento, desde que há a união de facto, ou seja, desde 2001, que temos várias situações deste tipo. Pois os argumentos não podem ser certamente o superior interesse das crianças, porque o superior interesse das crianças não é levado em conta, isso não há dúvida. E chegou mesmo ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, não é? Esta situação. Uma decisão relativamente à Áustria, em relação à união de facto, porque a Áustria não tem casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas o problema era este: havia duas mães da mesma criança, a lei só reconhecia uma. E a partir do momento em que reconhecia para casais de sexo diferente, o Tribunal especificou que era uma violação de direitos humanos, condenou a Áustria por uma situação que Portugal também tem. Portanto, na Europa, precisamente por não permitir a na Europa, quem a adoção por casais do mesmo sexo é permitida onde? Permitida em muitos países, em muitos mais países do que países em que há casamento de pessoas do mesmo sexo. Espanha, Reino Unido, agora também será permitido em França, não é? Em breve, com a nova lei. Todos os países escandinavos e inclusivamente na Alemanha, por exemplo, esta questão da coadoção também existe. Mas aqui, porque aqui também o que está em causa, e é isso, enquanto sociedade, não é? Estão em causa crianças concretas e nós precisamos de garantir o bem-estar de crianças. E, portanto, esta é uma questão urgente. É urgente para toda a gente, independentemente da própria questão da igualdade. E é uma questão política, então? É uma questão política? É uma questão de... E é uma questão de atitude perante as crianças. O que é mais importante? É manter algum tipo de fantasma ou garantir, de facto, as condições para o desenvolvimento e para a segurança de todas as crianças e famílias que estão no nosso país.